Vamos lá, tem muita coisa em pouco tempo hoje para a gente comentar sobre o desespero do governo em relação ao senhor Jacques Wagner, né? Primeiro, eu acho que o governo contava que isso não fosse acontecer. Sinceramente, eu acho que o governo esperava que o André Mendonça não fosse mexer na gavetinha do PT. Só que o André Mendonça foi lá e mexeu ontem e o mundo desabou, né? E o mundo desabou. Para o PT, o mundo desabou. Não que eles não estejam acostumados a isso, né? Porque o partido corrupto, evidentemente, o mensalão, o petrolão, aposentadão, todos esses escândalos nas costas, Jacques Wagner é fichinha. O problema é que Jacques Wagner está no seio do governo. Jacques Wagner é o líder do governo no Senado, um amigo pessoal de Lula de décadas, e está dragando Lula para o centro desse escândalo. Lula que queria passar incólume, Lula que queria só bater no Flávio, dizendo que era Bolsomaster. Não, é o Jaques Master. E vai vir daqui a pouco o Rui Costa Master. E eu não duvido que apareça Lula Master também. Então, o que aconteceu? Ontem a expectativa era de que Jacques Wagner pedisse as contas, picasse a mula, como diz no popular. E ele não fez isso. Ele não só não fez, como disse que ia ficar com a anuência de Lula. E isso, meu irmão, a galera da velha mídia não perdoou. Ele botar painho no meio, colocar painho no meio desse fogaréu, a galera tá indignada. Então, eu vou botar aqui um vídeo lá do S Besteira News para você ver o clima gostoso, aquele clima gostoso que está rolando lá dentro do governo. Aqui. Essa operação pesou nas articulações, está todo mundo num clima de barata voa, é disso que se trata. Então, tem uma nota da Câmara, do PT na Câmara, uma nota do PT no Senado, ali o Jacques Wagner num silêncio ensurdecedor, o que está constrangendo alguns aliados. Até agora ele não veio a público explicar essa operação ou essas informações apuradas. Palácio do Planalto em silêncio, presidente Lula em silêncio. Quer dizer, há um clima de desnorteamento geral que impede qualquer tipo de articulação. E o líder do governo no Senado não se manifesta, o líder do governo no Congresso é do mesmo partido, o senador Randolfo Rodrigues, então é também, claro que está no aguardo de um comando de como defender o aliado, mas eu estou aqui conversando com algumas pessoas do Partido dos Trabalhadores e já há, Amanda, inclusive, essa sensação de constrangimento com o silêncio de Jacques Wagner, o que prejudica a própria defesa dele por parte dos aliados e acaba que vira Davi Alcolumbre, uma pessoa a defender o senador do PT. Tamanha é a confusão que acontece nesse momento da Praça dos Três Poderes, portanto, sem clima nenhum para fazer uma votação de mais de 70 vetos presidenciais, Amanda. Bom, isso aí, óbvio, como vocês perceberam pelo time, foi antes do Jacques Wagner dar uma entrevista para a Rede Bandeirantes, aonde ele falou um monte de coisa que ele não deveria ter falado. Foi nessa entrevista que o Jacques Wagner botou Lula no meio. E a galera está indignada com ele por causa disso. Que ele se defendesse é problema dele, né? Ele deveria ter feito isso. Mas, a partir do momento em que ele coloca Lula dentro do caldeirão, a galera ficou indignada. Aí, vamos lá, né? Porque ainda tem informações desencontradas. Mas vamos lá. A CNN diz o seguinte: Lula telefona para Jacques Wagner e pede explicações do petista. O presidente Lula telefonou nessa quinta para o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Na ligação, segundo relatos da CNN, defendeu que o parlamentar se defenda das acusações e não deixe perguntas sem respostas. Jacques também sinalizou a interlocutores disposição para prestar depoimento à Polícia Federal, a fim de esclarecer sua relação com Augusto Lima. Os dois foram alvos de busca e apreensão nesta quinta-feira, em nova fase da Compliance Zero.
Antes da operação, o senador petista chegou a se reunir com o ministro André Mendonça no STF. O senador é suspeito de ter se beneficiado de recursos do Banco Master. Em entrevista à Band News, o petista negou as acusações. Bom, como eu disse, né? Ele falou demais. Ele falou demais lá na Band News. Ele podia ter ficado quieto em uma parte. Ele tinha que se defender de qualquer jeito. Mas eu não sei se vocês viram a entrevista toda. Eu vi. Ele meio que se blindou em Lula. Ele meio que dizendo assim, jogou daqui a pouco vocês vão ver, acho que foi a Daniela Lima que usou essa expressão, jogou uma tábua de salvação para Lula, para ver se Lula puxa a boia com ele lá. Não sei se Lula vai entrar nessa roubada, ainda mais em pré-campanha eleitoral. Todo mundo sabe que Lula abandona os seus assim que o bicho pega. Primeira coisa que ele faz é dizer, não sei quem é, nunca vi na vida, não sei quem é Jacques Wagner. Então, a expectativa é que na semana que vem Jacques Wagner peça demissão. Vai rolar? Não sei. Era para ter pedido ontem, né? Não sei. Aí, o Globo vai na mesma linha da CNN. Jacques Wagner diz que falou com Lula e segue na liderança do governo no Senado. Acho que não vai me tirar. O senador Jacques Wagner anunciou nesta quinta-feira que vai continuar no cargo de líder do governo no Senado, até decisão contrária do presidente Lula. O parlamentar disse que Lula falou com ele hoje para prestar solidariedade após o senador ser alvo de operação da PF. Wagner foi alvo de mandados de busca e apreensão que investigam suspeitas de que ele teria recebido dinheiro para favorecer interesses do Banco Master. Eu continuo na liderança, até que o presidente Lula peça que eu me retire. Não acho que ele vai fazer isso, mas se ele fizer, é um direito dele. O cargo de líder do governo é do presidente da República, mas eu falei com ele hoje e ele sequer tocou nesse tema, disse em entrevista à Band. E foi isso que deixou a petralhada indignada. Ele não tinha que ter falado de Lula. Ele não poderia ter colocado o nome de Lula, né? E isso, evidentemente, o que é que acontece? Traz Lula para o centro do furacão. Como se ele não fosse responsável, né? E a gente sabe que Lula tem culpa nesse cartório também. Bom, aí eu vou botar aqui para vocês a Globo News, a Matusa, falando de que a galera que ela conversou no governo disse que essa atitude de Jacques Wagner é de quinta categoria. Que Jacques Wagner passou de todos os limites. Ela que está dizendo, né? Ela que conversa com a galera aí. Então, olha o que ela disse. A primeira coisa é o seguinte: a perplexidade com que integrantes do governo estão mostrando em relação a essa fala de Jacques Wagner. Uma dessas pessoas disse assim para mim, Natuza, é o fim da picada o Jacques Wagner fazer um negócio desse. Primeiro, o Lula telefonou para ele no calor da hora. Ele chegou de viagem às 5 horas da manhã, deve ter sabido ali, ainda no período da manhã, final da manhã, do que tinha acontecido, com muito pouca informação, conversou com Jacques Wagner, não autorizou Jacques Wagner em momento nenhum a falar por ele, e nem a dizer, e nem a contar o que o Lula tinha falado na ligação. E aí ele vai para uma entrevista sem consultar o presidente da República e diz, não, eu sou amigo dele, ele confia em mim, ele já passou por algo muito pior e tal. Então, assim, o que me disseram é que acharam de quinta categoria o Jacques Wagner pegar a mão do Lula, amarrar e falar assim, eu sou amigo dele há 45 anos, logo nada vai acontecer comigo porque eu sou intocável. E aí não tem prova de amizade nesse caso não, porque se eu, ao contrário de você, Guilherme Bausa, faço um negócio desse com você, eu não sou sua amiga não. E eles são amigos, né? O Lula e o Jacques Wagner, né? O Lula nutre um carinho imenso enorme pelo Jacques Wagner. O Gabeira sabe melhor do que nós, uma relação de 45 anos de origem sindicalista dele, né? De estrada. Parece que são
realmente grandes amigos, né? Bom, o tom é esse. O tom é de indignação, porque Jacques Wagner não só não pediu demissão, como dragou Lula para o olho do furacão, como eu já tinha dito. Mas não foi só a Matuza Neri. Uma galera da Globo News, está todo mundo puto da vida. E eu vou, não só da Globo News, da velha mídia, de um modo geral, a velha mídia está indignada. Se você olhar o UOL, Diário do Centro do Mundo, ICL, está todo mundo puto. E, claro, a Paquita do Satanás, que é uma... não é uma qualquer. Quando você fala de PT, ela não é uma qualquer. Ela vai ser a substituta da Mônica Bergamo. Está sendo trabalhada para isso. A Mônica Bergamo é amante, né? Foi amante de Zé Dirceu. Ela sabe tudo de... Quando o PT quer dar algum recado para a imprensa, a primeira pessoa que procura é a Mônica Bergamo. Então, estão trabalhando a Paquita do Satanás para ser a substituta. Então, ela sabe dos humores dos petistas. E olhe, ela chateadinha. E a gente vê a galera da Globo News, Camarote, Gabeira, Matuza Neri, André Sadi, você vê a Paquita do Satanás indignada. É bom demais, cara. É bom demais. Como diz meu amigo Kim Paim, ele diz assim: a sexta-feira nunca decepciona. Só que a quinta-feira começa a nunca decepcionar também. Bom, olha o que a Paquita falou aqui. Ela só faltou espumar pela boca, né? Porque tinha duas saídas. Pede para sair ou é saído. Jacques Wagner, segundo as agências de notícia para a Band News. Eu continuo na liderança do governo no Senado até que o presidente Lula peça que eu me retire. Eu não acho que ele vai fazer isso, mas se ele fizer, é um direito dele. O cargo de líder do governo é do presidente, mas eu falei com ele hoje e ele não tocou nesse tema. Para quem que ele está empurrando o ônus? Do tipo assim, meu amiguinho tá me empurrando no cadafalso. Não, eu tenho achado essa frase cada vez grande, né? Grande poeta. Como a música brasileira tem grandes poetas, visionários, inclusive. Jacques Wagner quer empurrar para Lula a responsabilidade de alçá-la no abismo, né? Problema, quem cavou foi o próprio Wagner com os próprios pés, numa relação há anos com um empresário que passou a ser alvo de suspeitas muito brutais em todo o mercado, pelo menos até a partir de 2024, já devia ter servido de alerta, aparentemente não serviu e está aí o resultado. Agora tenta escapar do abismo que ele cavou com os próprios pés, como? Esperando que o Lula jogue uma corda para ele com base aí no peso da consciência, no valor da amizade. Sacrifica o PT, sacrifica o Palácio do Planalto e sacrifica, acima de tudo, o presidente da República. Sem falar para aqueles, né, para a militância mais aguerrida que vê uma eleição contra a família Bolsonaro como um caso de vida ou morte para ela ou para a democracia no Brasil. Para essas pessoas, então, o peso da declaração de Wagner devia ser ainda maior. A cada minuto que ele permanece como líder do governo no Senado, ele espalha a, perdão da palavra, titica dele para o governo como um todo. Ou seja, tá bufando, tá indignada com Jacques Wagner, soltou os cachorros para cima de Jacques Wagner. Galera, isso aí só foram 2 exemplos. É que talvez vocês não acompanhem como a gente, que é obrigado a acompanhar, o que essa galera da velha mídia falou ontem de Jacques Wagner, e está falando hoje. Eles esperavam de Jacques Wagner um gesto heróico, né? Um gesto altivo, que Jacques Wagner pedisse demissão, porra. Não que espere que Lula bote ele para fora. Ele, como eu disse, não só não fez isso, como está esperando que Lula salve ele. Isso está nítido, está claro para todo mundo. E a velha mídia não está gostando dessa atitude. Aí meu amigo Kim Paim pegou um trechinho, um print, e comentou da Daniela Lima, né? Ele fala, ó, blogueira petista Daniela Lima vai para cima do lulista. Denúncia gravíssima da Daniela. E volto a falar, ela é a maior porta-voz do petismo ao lado da Mônica Bergamo. Não é uma denúncia de alguém independente, é de uma aliada do Lula. Olha o que a Daniela escreveu.
sobrinha de viagem ter virado, sobrinha, né? Não é sombrinha, não, é sobrinha. Sobrinha de viagem ter virado quase 70 mil dólares e quase 40 mil euros não é factível. O grau de proximidade que você precisa ter com o empresário para pedir ele para comprar um apartamento para sua filha e depois dizer que você vai recomprar, a gente está falando de 2,5 milhões no apartamento. Dito isso, ele diz: eu continuo a liderança do governo no Senado até que o presidente Lula peça que eu me retire. Para mim, ele joga o ônus para Lula, joga o ônus para o governo e joga o ônus para a eleição, sobretudo para o PT. E é isso. O ponto é esse, galera. Ela está indignada porque ela sabe que isso atrapalha e muito os planos de reeleição de Lula. E muito, atrapalha e muito, né? Assim como o Dark Horse, infelizmente, a verdade é essa, atrapalhou o Flávio. Vamos ver nas próximas pesquisas. A imprensa vai abafar, a imprensa vai passar pano, ao contrário do que fizeram com o Flávio, mas o povo não é otário. O povo sabe que Jacques Wagner é Lula, Lula é Jacques Wagner. Não tem como desassociar isso. Não tem como dissociar um do outro. Não tem, não é impossível. É a mesma coisa você dizer que Carlos não é irmão de Flávio. Você não tem como separar os irmãos, certo? Bom, continuando. Aí o UOL comenta o seguinte, tá todo mundo puto com ele, né? Como vocês já viram aí. O UOL diz o seguinte: Jacques Wagner, Lula falou que a operação é tentativa de me desestabilizar. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que recebeu uma ligação de Lula após ser alvo da Operação Compliance Zero. Segundo o senador, o presidente disse que a operação da Polícia Federal é uma tentativa de desestabilizar o líder do governo. Afirmou ainda que ele tem de Lula, o que ele tem de Lula é solidariedade pelo ocorrido. As declarações foram dadas em entrevista ao Jornal da Band. Eu vou mostrar a entrevista, os melhores cortes. Calma, gafanhoto. Acho difícil que Lula me tire da liderança do governo no Senado, afirmou o senador. E ele sequer tocou nesse tema. Isso é uma mera investigação. Até agora não sou réu, não sou culpado, disse. O parlamentar ressaltou ainda a amizade que tem com o presidente há 48 anos. Ele sabe qual é o meu jeito de agir. Ah, sabe. Eu tenho certeza, Jacques Wagner. E Lula sabe qual é o seu jeito de agir e você sabe qual é o jeito de Lula agir. É tudo bandido, tudo da mesma máfia, tudo criminoso. Tudo criminoso. Então, um conhece o outro muito bem, né? Aí, vou trazer aqui outro cortezinho, um cortezito da Daniela Lima. Né? Esse corte está um áudio um pouquinho baixo, eu peço que vocês aumentem aí um pouquinho o áudio para vocês. Certo? Olha isso, meu querido Gafanha. Eu estou buscando a palavra, assim, porque no mínimo, uma atitude egoístíssima e de altíssimo risco. O que eu tenho até agora me ligou para dizer que isso é uma tentativa de me desestabilizar. Então vamos tomar pelo valor, já que permanece líder do governo, vamos tomar pelo valor de face que está dizendo Jacques Wagner. A tentativa de desestabilizar é de quem? É da Polícia Federal, que foi quem pediu a batida? A Polícia Federal do Andrei Passos Rodrigues, que estava viajando com o Lula no G7. Que foi o chefe da segurança do Lula, segurança de um cara que estava sob ameaça de morte, e inclusive se sabe hoje por integrantes do Palácio do Planalto da gestão anterior. Esse era o cara que botava o dele, literalmente, na reta para que o Lula chegasse até o final da campanha vivo. Então, a Polícia Federal do diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, que está tentando desestabilizar o Jacques Wagner, segundo o presidente Lula disse para ele, é a declaração do líder do governo. Como eu disse, a cada minuto que Jacques Wagner permanece no posto, ele espalha esse mau cheiro, esse mau agouro, esse mal olhado que se tornou o caso Master para ele, Sarza, há meses. Tanto se a gente lembrar aqui. Rapaz, quer dizer que ele está espalhando o mau cheiro dele para Lula, né?
Vixe Maria, a mulher tá espumando, rapaz. A mulher tá bufando, tá indignada. Se ela pudesse pegar Jacques Wagner com as mãos, coitado de Jacques Wagner. Coitado de Jacques Wagner. Não ia sobrar pedra sobre pedra. Porque ela entendeu o jogo, ela não é burra, não. Ela tá ligada que isso aí vai atrapalhar e muito a caminhada de Lula pro Planalto. Muito. E ela tá desesperada. Porque ela tá quase dizendo isso na televisão. Porra, meu irmão, você não tá vendo que você tá atrapalhando nossos planos, Jacques Wagner? Você não tá vendo que você tá botando água no nosso feijão? Porra, você é burro. Peça as contas, meu filho. Ela tá quase dando uma Didi para falar nesses termos. Bom, e claro, meu filho, claro que isso aí repercutiu na imprensa internacional. A imprensa nacional tá puta da vida. E a imprensa internacional repercutiu também, é claro. Operação contra Jacques Wagner repercute na imprensa internacional e destaca proximidade com Lula. Isso é o melhor de tudo. Isso é o melhor de tudo. Destaca proximidade com Lula. Ô, gente. A imprensa internacional repercutiu nessa quinta operação da PF que mirou Jacques Wagner e o escândalo do Banco Master. Veículo de países como Alemanha, Argentina e França destacaram a proximidade do petista com o presidente Lula. A Espanha também, viu? Aqui o El País também falou. Aliado de Lula investigado por escândalo bancário, escreveu o site alemão Deutsche Welle, DW, né? Deutsche Welle. O veículo lembrou que o caso Master ganhou relevância no país e chegou a atingir o senador Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do ex-presidente Bolsonaro. Aí tinha que botar Flávio, né? A imprensa não dorme se não botar o nome de algum Bolsonaro. Aliado de Lula supostamente conseguiu apartamento e ingressos em fraude no Banco Master. Escreveu, por sua vez, o site americano Bloomberg, esquerdista. O jornal espanhol El País seguiu na mesma linha. O escândalo Banco Master no Brasil atingiu um líder do Partido dos Trabalhadores próximo a Lula. Escreve o veículo, que destacou o fato de Wagner ser líder do PT no Senado. O caso Master lembra o caso Lava Jato, um colossal esquema de suborno que levou à prisão de dezenas de empresários e políticos, incluindo o presidente Lula. Os vários processuais foram anulados ou arquivados anos depois, incluindo aqueles que afetavam o líder do PT, escreve o El País. O jornal argentino Clarín também destacou a proximidade de Wagner e o presidente. A inclusão do importante senador na investigação do Banco Master aproxima esse escândalo do governo do presidente Lula da Silva, publicou. É o Clarín, também esquerda, esquerdola, esquerdista. Ou seja, o mundo está ligado no que está acontecendo no Brasil e negativamente para Lula. Não tem como você dizer que Jacques Wagner não é amigo de Lula. Os caras estão... O próprio Jacques Wagner falou na entrevista, sou amigo dele há 48 anos, ele me conhece, eu conheço ele, a gente se conhece. É, amigo, vai ser difícil tirar essa mancha. Por quê? Falei bastante disso ontem. Não dá para equalizar as coisas. Não dá. A esquerdalha, a imprensa, todo mundo vai dizer assim, Banco Master é metade Lula, metade Bolsonaro. Não é. Uma coisa é você pedir dinheiro para o filme do seu pai e você não pegou um centavo para o seu bolso. Outra coisa é você receber passagem de voar de jatinho, ticket para ingresso da Taylor Swift, um apartamento de 2,5 milhões, a sua nora receber 11 milhões de reais. É bem diferente. Bem diferente. Não tem comparação. Não existe comparação alguma entre os dois casos. Simplesmente não existe, né? Bom, aí, matéria do Estadão. Não foi só a imprensa, claro, que ficou chateada com a declaração de Jacques Wagner. O Palácio do Planalto também. Porque Jacques Wagner parece que estava bêbado. Ele gosta de uma cachaça. Eu já vi Jacques Wagner bêbado. Eu vi com meus olhos. Certo? Bêbado, mas bêbado mamado no camarote da Daniela Mercury, lá no Carnaval da Bahia.
Aí, parece que ele estava meio... Não estava puro, digamos assim, quando deu essa entrevista. Ou ele quis mesmo botar Lula no centro do furacão para dizer, ó, irmão, se eu cair, cai você também. Se eu cair, cai você, então me salve, viu? O recado pode ter sido esse também. Aí diz aqui, ó, Estadão, caso do Master, Planalto desaprova a estratégia usada por Wagner de tentar usar Lula como escudo da crise. Hoje. E foi isso que ele fez mesmo, né? Tá na cara. O Palácio do Planalto desaprovou a estratégia usada pelo senador Jacques Wagner de usar Lula como escudo para se defender das acusações que pesam contra ele. Ao dizer em entrevista à Band News que Lula não vai tirá-lo da liderança do governo no Senado nessa quinta-feira, 28, Wagner procurou demonstrar a total confiança do amigo presidente. Auxiliares diretos de Lula afirmaram, porém, que a situação de Wagner caminha para ficar insustentável. O argumento é que não dá para o presidente colar no senador Flávio Bolsonaro, seu principal rival, a pecha de Bolsomaster, por causa das ligações dele com Daniel Vorcaro dando Master, e, ao mesmo tempo, manter o líder do governo no Senado, depois de tudo que a PF descobriu. Interlocutores do presidente no Planalto demonstraram irritação com o fato de Wagner ter afirmado na entrevista que Lula lhe disse: fique firme, essa é uma tentativa de desestabilizar você, mas conte com minha confiança. O governo fará o que for necessário para não permitir que o escândalo do Master atinja Lula, candidato ao 4º mandato, às vésperas das eleições. Diante desse cenário, se Wagner precisar ser rifado, será, mesmo a contragosto do presidente, seu amigo há 4 décadas. Lula telefonou nesta quinta para o senador, a quem chama de galego, para lhe prestar solidariedade, mas pediu que ele defendesse em público, se defendesse em público, e esclarecesse as acusações o mais rápido possível. Aqui eu vou te contar uma fofoca, que ninguém te contou ainda aí. Quem é que está lá todo santo dia do lado de Lula? Rui Costa. Se afastou agora porque é candidato ao Senado pela Bahia. Mas é um cara que está lá, ó, nas orelhas de Lula, para rifar Jacques Wagner. Escreva o que eu estou te dizendo, irmão. Eu sou baiano, eu sei o que eu estou te falando. Jacques Wagner e Rui Costa são inimigos. Inimigos. São do PT. Jacques Wagner tem mágoa com Rui Costa, porque Rui Costa é cria de Jacques Wagner, e Rui Costa passou a perna em Jacques Wagner. Durante o governo da Bahia, Jacques Wagner queria algumas coisas que Rui Costa não deu, não ajudou, não fez. Então, Wagner ficou puto, falou, porra, eu boto o cara para ser governador, eu peço isso, o cara não faz, eu peço aquilo, o cara não faz. E a porra desandou na escolha do sucessor de Rui, que foi um imbecil chamado Jerônimo. Wagner não queria Jerônimo de jeito nenhum. Wagner preferia outro nome, até fora do PT. Mas Rui Costa era o governador, bateu o pé firme e fez o sucessor, que agora está aí penando para ver se consegue a reeleição e está tomando um cacete do ACM Neto lá na Bahia. Então eles não se bicam. Se depender de Rui Costa, Jacques Wagner já tinha sido fritado. A parada é: Lula sabe dessa treta dos dois e Lula fica do lado de Wagner. Porque Lula conhece Wagner há muito mais tempo do que conhece o Rui. Não há muito mais tempo, não, quase o mesmo tempo. Mas a relação de amizade de Lula com Wagner é outra, diferente da de Lula com Rui. Certo? Então, tem esse componente aí de ciúme, de guerra política da Bahia nessa parada aí. Bom, vocês viram aí, né? O Palácio do Planalto está indignado com a estratégia utilizada por Jacques Wagner. Eles não gostaram, não, né? Bom, aí vou trazer aqui a Matusa, indignada também, de novo, com o senhor Jacques Wagner. Meu filho, na Bahia a gente diz assim, ó, eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Eu não estou nem aí. Adoro ver esses desgraçados se batendo. Bom,
Vamos lá. Não disse. Ele em momento nenhum sequer disse para o Lula que ia dar uma entrevista e que ia dizer na entrevista que tinha falado com o Lula. E tem um acordo tácito em Brasília que conversa com o presidente da República, você não sai revelando a não ser que você combine esse jogo. Olha, eu vou dizer, vou sair, vou falar e tal, vai ser assim, vai ser assado. Então, segundo que essas pessoas que despacham no Palácio do Planalto me dizem, é que ficou com cara de bola nas costas, de bolada nas costas, mas não foi a primeira bolada nas costas. Foi uma série delas, mas há uma outra. Lula perguntou, não uma, não duas, talvez 3 vezes, o que havia sobre o PT da Bahia, porque que existia o PT da Bahia. No meio do caminho tinha um monte de gente, e nesse monte de gente tinha gente do PT da Bahia. Todo mundo sabia. E o Lula perguntou, o que tem do PT da Bahia? E, ao que consta, segundo testemunhas que viram algumas dessas perguntas, ele disse, não tem nada, pode ficar tranquilo. E conversando com o pessoal do governo e do PT, ultimamente, né, e aí, vocês estão preocupados? Vai aparecer alguma coisa contra o governo e tal? E todos eles diziam, não, o que tinha para aparecer já apareceu, o episódio da Bahia não é o que disseram, estava todo mundo meio tranquilo. Até esperavam que surgisse alguma coisa no decorrer das investigações, mas não o que apareceu hoje, né? Porque o que apareceu hoje tem pagamento de apartamento, suspeita de propina, tudo sendo investigado ainda, mas muita coisa grave apareceu, inclusive pagamento de viagem para ver show de Taylor Swift nos Estados Unidos. Então, o que apareceu deixou muita gente perplexo, porque eles não esperavam esse tipo de coisa. Agora, é interessante a gente notar que o Jacques Wagner é um dos principais conselheiros de Lula. A gente sempre fala que nesse terceiro mandato, o Lula se cercou de pessoas mais novas, que não tinham muitas vezes o estofo para chegar no Lula e contrariar o Lula, e dizer as coisas para ele e tal, dizer as verdades, etc. O Jacques não, o Jacques ele sempre foi tido como alguém da mesma geração, etc. Então, ele tinha um peso muito grande ali, né? Até talvez por isso ele tenha se sentido autorizado a falar de uma conversa que ele teve com o presidente. Mas, assim, o clima muito ruim no governo, né? Não poderia ser diferente. E uma divisão hoje. Tem uma divisão dentro do governo, dentro do PT, sobre o que fazer com o Jacques Wagner. Muita gente defendendo que ele não tem a menor condição de permanecer na liderança do governo diante do que apareceu, porque aí o governo ficaria na defensiva dessa história, tendo que se explicar o tempo inteiro. E tem gente que defende, não, o Jacques é um petista histórico, a gente não pode sacrificar. Então esse debate está colocado e o presidente Lula ainda não tomou sua decisão. Mas vai tomar. Não tomou ainda a decisão, vai tomar. Outra coisa, Lula perguntou sobre o PT da Bahia, né, o que é que tinha, e Jacques Wagner disse que não tinha nada. Meu amigo, eu não sou político, sou um jornalista, sou baiano, eu sei do que essa parada do Master tinha envolvimento do PT há muito tempo. E Lula não sabia. Lula deu uma de João sem braço. Quer dizer que você faz uma pergunta para o amigo. Ô fulano, você fez isso? Aí seu amigo diz, não, brother, eu não fiz não. Mas você sabe que ele fez. Você sabe que ele fez. E você passa o pano na cabeça dele por causa disso, pô. Lula sabia que Jacques Wagner tinha culpa no cartório. Ele quis ouvir da boca de Wagner que não tinha. Ouviu o que ele queria ouvir. Wagner disse, não, presidente, não tem nada não, fique tranquilo. Não vai pegar nada não. Mas Lula sabia, todo mundo sabia na Bahia, que essa bomba ia estourar cedo ou tarde. E eu já vou lhe dando outra bomba que vai estourar aí. Rui Costa. Rui Costa não vai escapar. Porque não tem sentido. Quem manda no governo é o governador, não é o secretário. O secretário é um cara de confiança do governador, ou deveria ser, que toma suas decisões, tudo bem, sua secretaria é meio que independente. Mas quem era o chefe do Jacques Wagner era o Rui Costa. Jacques Wagner era só o secretário. Eu sei que a parada começou no governo anterior, no governo de Jacques Wagner. As tratativas foram no governo de Jacques Wagner, mas só se concretizou no governo de Rui Costa. A bomba vai estourar em Rui Costa. Cedo ou tarde, como estourou com Jacques Wagner. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr essa galera aí, certo? Bom, então é bom Lula já ficar ligado logo nas respostas que ele vai dar para o Jacques Wagner e para o Rui Costa, né? Porque vai vir merda para o lado do Rui Costa. Bom,
Aí vem o camarote, na mesma toada, na mesma ladainha, dizendo que Jacques Wagner virou um problema para Lula. Problema de Lula, né? Eu não tô nem aí. Para mim, eu tô... Se Jacques Wagner, não peça demissão. Não peça. Fique no governo o máximo que você puder. Só saia se lhe demitirem. E eu acho que vai ser assim, viu? Eu tô aqui brincando, mas eu acho que vai ser assim. Eu acho que o Wagner só sai demitido. Ele não vai sair por livre e espontânea vontade, não. Ao contrário do que eu disse ontem. Ontem eu disse que eu achava que Jacques Wagner iria pedir o barco e iria pedir para sair. Depois de toda essa repercussão, meu irmão, eu acho que não. Eu acho que ele vai... Para mim, ele mandou recados. Ele falou... Quando ele começou a falar de Lula, eu falei... Aí os recados. Se eu cair, você vai cair junto, meu irmão. Me salve, me ajude, mexa seus pauzinhos, fale com Moraes, fale com alguém para falar com Mendonça, fale com alguém da Polícia Federal. Não quero saber. Não vou cair sozinho. É a minha impressão. Bom, aí vem o camarote, né? A avaliação é que o Jacques Wagner tem que poupar essa altura do campeonato, além desse estrago todo, poupar o presidente Lula, a campanha, a pré-campanha, a reeleição e pedir, entregar o cargo, né, e sair da liderança do governo. O Jacques Wagner, é importante a gente falar, não é um personagem qualquer, ele mesmo admite, é real, no governo, com cargo no governo, não tenha dúvida, é o nome mais próximo do presidente Lula, é o que tem mais história com o presidente Lula. Então, ele fala aí, quase 50 anos de parceria política, é o que tem mais intimidade com o presidente Lula. Então, um escândalo desse, lógico, é radioativo. E, mas o do Flávio Bolsonaro é mais grave, porque é o próprio candidato. Isso na eleição, isso numa campanha, é difícil de você dimensionar, né? E aquilo que eu estava falando, o PT sai da ofensiva e agora está na defensiva, tendo que explicar, justificar, defender o Jacques Wagner, então está numa situação extremamente desconfortável. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que, de fato, e aí esperar. Veja, já teve a conversa com Lula, ele dizendo, não, que tenha confiança e tal. Mas e quando o Lula for questionado sobre isso, né, no primeiro quebra-queixo, como é que vai ser a atitude do Lula? Então, muita gente avaliando e aconselhando que ele, vamos lá, Jacques, entrega aí o cargo. Do ponto de vista da política na Bahia, é capaz de ter chance. Fica difícil o Lula ter que subir no palanque dele, mas ele é capaz. Por quê? Porque como o Vorcaro era suprapartidário nacionalmente, o Augusto Lima era suprapartidário na Bahia. Maria Cristina estava falando aí as várias relações com os vários políticos da Bahia. Verdade. E também com ajudas financeiras do Augusto Lima e do Banco Master. Basta dizer que o casamento dele, do Augusto Lima, banqueiro, casamento de altíssimo luxo, em janeiro de 2024, com a ex-ministra da articulação política do Bolsonaro, a Flávia Arruda, numa ilha da Bahia, foi toda a política de A a Z na Bahia prestigiar. Então, esse caso especificamente, que está todo mundo, de alguma forma, contaminado com o caso Master na Bahia. Uma outra questão que é importante levantar rapidamente, hoje a gente estava vendo que ia ter sessão no Congresso, não teve. Até o Alcolumbre saiu em defesa do Jacques Wagner. Você tem um ambiente de apreensão aqui em Brasília, e esse movimento do Alcolumbre em defesa do Jacques Wagner não foi que eles estão brigados, rompidos, né, politicamente, mas foi em autodefesa também. Claro. Todo mundo ali aproveitou para não ter sessão, para evitar a repercussão desse tema, senão ia virar o tema da sessão, e isso daí iria se transformar, assim, reavivar o caso Master. E o que todo mundo quer no Congresso Nacional é esquecer, porque tem uma bancada suprapartidária do Master que tem a seguinte avaliação: hoje é você, amanhã pode ser eu, entendeu?
Então, no caso, como as pessoas colocam, efeito Orloff, eu sou você amanhã. Já pegou só no Senado 3 caciques: Ciro Nogueira, líder do Centrão, do PP, presidente do PP, Flávio Bolsonaro e agora Jacques Wagner, do PT. Esse Flávio Bolsonaro foi criado por vocês, não pegou porra nenhuma. Esse camarote é um vagabundo. Não tem nada de Flávio Bolsonaro aí. E uma coisa é você ser ladrão, outra coisa é você pedir dinheiro para um filme. Então não tem essa de pegar um Flávio Bolsonaro, não. E isso, quem tem 2 neurônios já entendeu, né? Bom, aí vou trazer aqui a velhinha Playmobil, né? Só que ela bateu duro, claro. Só que ela bateu duro em Lula. Enquanto todo mundo está poupando o painho, caceteando o Jacques Wagner, olha o que ela fala. Entrada de Jacques Wagner na investigação tira de Lula discurso de que governo e PT não tem nada a ver com escândalo. Pois é, aí a matéria é muito grande, eu vou aqui no que interessa. Com Wagner no mesmo barco de nomes como Davi Alcolumbre e Ciro Nogueira, fica difícil para Lula sustentar o discurso segundo o qual ele e o PT não tem nada a ver com o caso Master, como vinha fazendo. Exatamente, Playmobil. Você tem toda a razão. Não tem como Lula agora tirar o corpo fora do caso Master. Não tem. E vai piorar. Porque outros petistas da Bahia estão envolvidos. E a coisa vai piorar. Né? Bom, além de uma boa parte da imprensa estar pedindo a cabeça do Jacques Wagner, você já viu que tem gente do governo querendo que ver Jacques Wagner pelas costas, né? E aqui, matéria do Metrópolis diz isso também. Vice-líder do governo defende afastamento de Jacques Wagner. Olha quem, um pilantra descarado chamado Rogério Correia. O deputado federal Rogério Correia defendeu nessa quinta que o senador Jacques Wagner se afaste da liderança do governo no Senado após ser alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero. Vice-líder do governo na Câmara, Correia afirmou que o parlamentar baiano deve se dedicar à própria defesa diante das suspeitas investigadas pela PF, ressaltando que a presunção de inocência deve ser respeitada. Meu filho, vice-líder do PT, viu? Não é qualquer um, não. Mas não foi só ele, não. Teve gente também da esquerda que não tancou. Glauber Braga. Acabo de ver a entrevista do senador Jacques Wagner. A explicação sobre o dinheiro encontrado em seu imóvel é inconcebível em qualquer hipótese. A gente vai falar disso já já. Ele fala que a maior parte é fruto de diárias pagas em dólar pelo Senado Federal formalmente. Tratar isso como verdade é conceber a institucionalização do absurdo. Nem vou continuar, porque vai nessa torrada aí. E no final ele tenta colocar o Flávio Bolsonaro nessa história aí, né? Mas para você ver que ninguém está acreditando nessa conversa desse dinheiro em cash, né? Dinheiro mesmo que foi pego na casa do Jacques Wagner. Bom, aí vem a Folha de São Paulo. A foice de São Paulo, né? Líderes do PT dizem que não é possível passar pano para Jacques Wagner e defendem investigação, né? Aí, ó, líderes do PT, ouvidos pela coluna, afirmam que não é possível passar pano para o senador Jacques Wagner e defendem que ele seja investigado, doa a quem doer. Pregam ainda que o parlamentar deixe a liderança do governo no Senado. Aí fala que Wagner foi alvo, que os agentes encontraram $55 mil, 33 mil euros, etc. e tal. O Rogério Marinho, ou o Rogério Correia. O escândalo do Banco Master não é do governo Lula, é do governo Jair Bolsonaro. Agora, se alguém de nós entrou no esquema, teve algum benefício, tem que ser investigado, afirmou o vice-líder. Bom, em sua página no X, ele ainda escreveu: o presidente Lula sempre disse, doa quem doer, investigação precisa ser feita até o fim.
com as revelações sobre Jacques Wagner, segue ele, não seria diferente. A Polícia Federal está fazendo o seu trabalho e quem cometeu irregularidades deve responder por elas. Meu querido, eu também acho, mas ouvir isso de petistas e esquerdistas é a coisa mais linda do mundo. E só para pontuar rápido aqui, para dar uma pontuada aqui, matéria da Oeste. Antes do Master, Jacques Wagner apareceu em delação da Odebrecht. Ou seja, sempre foi bandido, rapaz. Sempre foi descarado, corrupto. O senador Jacques Wagner voltou ao radar das investigações criminais da PF, na Operação Compliance Zero, por suspeita de receber vantagens financeiras ilegais. Os investigadores apontam que o líder do governo Lula no Senado ganhou um apartamento de 2,4 milhões do ex-dono do Banco Master, Daniel Porcara. A apuração revela ainda que o petista utilizava jatos particulares do banqueiro e recebia repasses por meio da empresa da esposa do deputado, Boni Bonilha. O novo escândalo reacende o histórico do parlamentar com órgãos de controle. Ex-governador da Bahia acumula uma extensa ficha de acusações que remota ao ano de 2017, quando os principais executivos da empreiteira Odebrecht fecharam acordos de delação premiada na Operação Lava Jato. Os depoimentos da época já detalhavam a proximidade do político com esquemas de favorecimentos a grupos empresariais. Ou seja, desde aquela época que Jacques Wagner já metia a mão na jaca, né? E não se importava com isso. Vocês lembram qual era o apelido de Jacques Wagner na época? Vocês lembram qual era o apelido dele naquela época? Passivo. Jacques Wagner, no codinome do crime, era conhecido como passivo. Por quê? Não sei. Não me pergunte. Não me pergunte, não, que eu não sei. Eu estou por fora.